Aí galera, boa noite galera do terceiro ano, aquele abraço. Professor Sérgio Maurício, Geografia, Colégio Estadual Emiliano Ribeiro, São Domingos, Sergipe. Vamos dar início ou continuidade aos nossos trabalhos. Nosso assunto, nacionalismos e separatismos. Vamos estudar alguns conceitos para que nós possamos entender essas questões que ocorrem aí, esses eventos que ocorrem pelo mundo. Beleza, galera? Então, galera, o primeiro conceito que nós temos que entender é o conceito de Estado. O que é o Estado, na verdade, né? O Estado corresponde a uma comunidade humana, onde moram pessoas, o povo, fixada no território, você entendeu? Exercendo aí o poder político, que é a soberania. Então, seriam esses três pontos para a origem do Estado. Fins e funções do Estado. Fins do Estado: segurança, justiça, bem-estar econômico e social. Isso é a finalidade da criação do Estado. Agora, quais as funções do Estado, né? Para que ele possa conseguir exercer essa finalidade aqui, poder atender o seu povo, seu território e exercer o seu poder político. Ele tem que criar a questão dos poderes: o poder legislativo, que é a elaboração de leis, o poder executivo ou administrativo, que é o que executa as leis, e o poder judiciário ou judicial, que é a resolução dos conflitos e punições, as coisas que estão certas e que devem ser corrigidas. Então nós temos o legislativo, que no caso do município corresponde aos vereadores, o executivo, que corresponde ao prefeito, e o judicial, que corresponde ao juiz, que vocês conhecem. Então, na função do município. Se for no estado, segue a mesma função: legislativo, deputados estaduais; executivo, governador; judicial, juízes estaduais. Se for federal, legislativo seria os senadores e os deputados federais; executivo seria o presidente da república; e judicial, as esferas judiciais federais. Entendeu? Para finalizar, o Estado exerce o seu poder político, que é o poder soberano, poder da soberania do território. Exemplo: onde o território que é do município, o Estado não pode fazer nada. Se for do Estado, o município também não pode fazer nada. E se for da federação, a federação só pode mexer a federação. Vamos dar um exemplo aí em nossa cidade. Por exemplo, Colégio Estadual Emiliano Ribeiro. O Estado, que é o Estado, o governador, é quem comanda esse território aí. Agora, Colégio Municipal José Fonseca Lima, quem comanda é o prefeito. Correios, quem comanda é o presidente. Dá para entender? A ação federal, a ação estadual e a ação municipal. Dentro do território, nós vamos ter esferas de poder do Estado dividida pela questão dos poderes, vamos dizer assim, do poder municipal, do poder estadual e do poder federal. Você vê como o Estado ele está dividido aí nessas três esferas de poder, de domínio do território. Mas é o Estado, formado sempre na mesma base. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, soberania do território, um território e o povo que ele comanda naquele território. Beleza? Em resumo, o que é o Estado seria o quê? Teria o poder supremo, que é uma forma de poder superior a qualquer outra, né? E o poder e a independência. Em resumo, o Estado corresponde à comunidade humana fixada num território e que, dentro das fronteiras desse território, institui uma forma de organização de poder político soberano com o fim de garantir a segurança, a justiça e o bem-estar econômico e social da sua população naquele local. Beleza, galera? Compreendido aí o que é Estado? Vamos entender aqui o termo Estado-nação. Vamos ver, vamos ver Estado e Estado-nação. A palavra Estado, em seu sentido político, pode ser usada em duas acepções. Vamos ver. A palavra Estado pode ser usada com a letra maiúscula, está aqui com a letra maiúscula, ou ela pode ser usada também com essa letra maiúscula. Ela é uma instituição social politicamente organizada que exerce soberania sobre o território. No caso aqui, o Brasil, no caso aqui, o Japão. E a palavra Estado pode ser também usada com letra minúscula. Corresponde à divisão política interna de alguns estados que formam uma federação, como no caso do Brasil e dos Estados Unidos. Por exemplo,
O estado Brasil é chamado com letra maiúscula, mas se você for falar o estado de Sergipe, aí é com letra minúscula. Está aqui o exemplo, por exemplo, o Brasil tem o estado do Mato Grosso e os outros estados também, os outros 27, 26 mais um Distrito Federal. E os Estados Unidos, são 50 estados aí, ele dá o exemplo do Texas aqui. Uma frase para simbolizar isso seria: temos assim um estado federal, que é a União, que é o estado federal, com seus respectivos estados, com letra minúscula, tá vendo aqui? Membros, unidades da federação. Por exemplo, Brasil seria o estado federal e unidades da federação seriam os estados, Sergipe, Alagoas, Bahia. Então aqui, ó, Brasil, país, letra maiúscula, estado federal, e os outros, as suas subdivisões seriam o estado com letra minúsculas. Aqui no caso, o estado dividido. Há estados também que as unidades internas recebem outros nomes, certo? Por exemplo, na Argentina e no Canadá são chamados de províncias, essas divisões do estado. Se for na França, eles chamam de departamento. No Reino Unido, nos Estados Unidos, né, eles chamam de condados. Lá nos Estados Unidos também. E na Itália, eles chamam de região. Então teria estado na subdivisão, estado com letra minúscula, teria essas outras divisões. Províncias, departamentos, condados, região, depende do estado. Mas o estado federal é sempre escrito aqui com letra maiúscula, que é a união desses outros estados. Outra coisa interessante é a palavra país e estado. Às vezes elas são confundidas, né? Embora vulgarmente país e estado sejam sinônimos, né? País seja sinônimo de estado, essas duas palavras não significam a mesma coisa. País recebe uma conotação física do território, certo? E estado recebe uma conotação política, das questões políticas, né, da população. Já país recebe uma conotação física do território. Beleza? Estado recebe uma conotação política das relações entre as pessoas e entre a população. Já nação é um sinônimo do povo ou etnia. Nação é um sinônimo de povo ou etnia. Na verdade, nação está definido pelas afinidades da língua, da cultura, das semelhanças genéticas. As comunidades geralmente reivindicam para si a estrutura social e política de um território, relacionada a que as pessoas naquele território terem a mesma língua, falarem a mesma língua, terem a mesma cultura, as mesmas relações genéticas, entendeu? Essas coisas que levam a um povo se considerar uma nação. Muitas vezes tem estados que não têm tanto essa relação com nação. Já tem estados que são estados-nação, seja a união, seja pela língua, pelas características, pela cultura. Temos também a palavra etnia. Etnia muitas vezes ela é usada de forma errada, como um eufemismo. O que é um eufemismo? É uma figura de linguagem que você quer suavizar ou abrandar a palavra. Para não chamar raça, aí chama etnia. É uma forma de abrandar a palavra raça. Mas na verdade, elas são sinônimos, mas é aquela questão, não são a mesma coisa. Entendeu? Raça e etnia, embora possam ser considerados como iguais, o conceito de raça é associado ao de etnia. A diferença reside onde? No fato que a etnia também corresponde a fatores culturais, como a nacionalidade e a afiliação tribal, a religião, a língua e as tradições, enquanto a raça mesmo, corresponde apenas a fatores morfológicos, como a cor da pele, a constituição física, a estatura. Essa é a diferença. Mas muitas vezes, para não falar raça, que é muito forte, aí falam etnia. É só para abrandar, é um eufemismo, entendeu? Uma relação de eufemismo. A mesma coisa você dizer bem assim: eu tenho minha secretária, muitas vezes é sua empregada doméstica. Você não chama ela de empregada, você chama ela de secretária. É uma forma de abrandar a relação. Então, galera, terceiro, como é que está organizado o Estado? O Estado tem formas de governo. Pode ser república ou pode ser monarquia. Sistema de governo. Esse sistema aqui de governo, certo? Pode ser presidencialista ou parlamentarista. Quer dizer, pode ser eleito pelo povo, ou o povo pode eleger aqui os deputados e os deputados eleger o presidente. Ou você pode eleger o presidente de forma direta. Presidencialismo, parlamentarismo. Parlamentarismo é quando os deputados votam. Presidencialismo é quando o povo vota diretamente no presidente.
Formas de Estado. O Estado pode ser unitário, ele pode ser um Estado só, sem divisões, né? Ou pode ser um Estado, uma federação. Federação no caso do Brasil, que é um país dividido em estados. Anote aí. Formas de governo. Monarquia, que é o rei. República, que é o presidente. Sistema de governo. Presidencialismo ou parlamentarismo. Presidencialismo, presidente. Parlamentarismo, que manda é o parlamento, que no caso os deputados. Regime de governo. Democracia, que é o povo. Ou ditadura, que é um ditador, que é um cara que manda sozinho. Forma de Estado, unitário, um Estado só, ou federação, um Estado dividido em outros pequenos estados. Como é que escolhe essas questões? É através de um plebiscito ou através de um referendo. Aí as pessoas perguntam, tem a votação normal e tem o plebiscito e o referendo, são consultas à população. O que é um plebiscito? É quando o povo vai votar uma matéria que ainda não foi decidida pelo parlamento. No caso, é uma ação prévia. Se for um referendo, o referendo vai ser uma ação que já foi apreciada pelo legislativo, ela já foi formulada. Então, é uma votação posterior ao que foi escolhido, certo? Por exemplo, plebiscito. Nós tivemos plebiscitos no Brasil para consultar algo que os deputados ainda não haviam votado, como tivemos referendos para consultar algo que os deputados já haviam votado. Por exemplo, as armas, né, o uso e proibição de armas no Brasil, eles já haviam votado, mas em 2005 foi feito um referendo, uma consulta popular para saber se a população aceitava ou não. E aí teve a votação. Em 93, houve uma consulta para saber se o Brasil seria monarquia ou república, parlamentarismo ou presidencialismo. Aí houve o quê? Um plebiscito, porque os deputados ainda não haviam apreciado essa questão. Então, se os deputados já votaram, é um referendo. Se os deputados ainda não votaram, é um plebiscito. Ela segue o mesmo rito que é uma votação ou uma consulta à população. Beleza? Está aí a cédula, né, da eleição de 93, olha. 1993. Formas de governo. Votou monarquia ou república. Sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo. Então, houve uma votação. Vamos ver como foi essa votação na época. Está aí a votação. O plebiscito sobre a forma de governo no Brasil, 21 de abril de 93. Tipo, eleição plebiscito, quer dizer, os deputados ainda não haviam apreciado a pauta. E aí houve votantes, 67 mil eleitores lá foram votar. Qual foi a forma escolhida? Monarquia teve 13%, perdeu para a República, que teve 86%. Aí a República ganhou, mas que tipo de República? A parlamentarista perdeu, teve 30%. A presidencialista ganhou 69%. Daí o Brasil é uma república presidencialista. Está aí o Brasil. República Democrática Presidencialista do Brasil. República federativa porque é dividida em estados. Democrática porque é o povo que elege o presidente. E presidencialista porque não tem um rei, tem um presidente. República Democrática Presidencialista do Brasil. Beleza? Aí galera, valeu, aquele abraço. E vai essa música aí pra vocês refletirem. Valeu! Não sou brasileiro, não sou estrangeiro, não sou brasileiro, não sou estrangeiro.